Bom dia para todo mundo que vai entrar aqui com a gente, né, para conversar no chat. Bom dia, Michele. Tudo bem com você? Bom dia, Giane. Tudo bem e você? Tudo bem. Eu não vi ninguém entrando ainda. Você viu? Tem. Alguém? É que aqui eu não consigo ver. Tem 3 ali aparecendo. Tem 3? Uhum. Deixa eu ver uma aqui. Tá. Para mim não aparece. Mas vamos lá. Estou bem feliz, né, de fazer parte desse momento aqui, de fazer essa live aqui com você. Nós estamos aqui pelo Essenza, que é um espaço muito rico, muito cheio de cuidados, né, com as pessoas. E eu sou muito feliz em fazer parte dessa equipe, assim como a Michele, né, que é minha colega de trabalho aí, nesse grupo tão lindo que é o Essenza. Então, eu sou Giane, né, eu sou psicóloga, trabalho lá no Essenza também com atendimentos de mulheres, jovens, casais, e eu estou aqui para bater um papo com a Michele Narconaski, é isso? Isso, Giane. Isso. Michele, você pode se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho de você? Quem é a Michele? Né? E o Com que você certeza. faz? Então, Bem-vinda. obrigada, Giane. Bom dia a todos. Na verdade, assim, eu e a Giane somos colegas de trabalho aqui na Essenza, mas por causa da pandemia, a gente ainda não se conhece pessoalmente, né, Giane? Não, só online mesmo, né? Só online, né? A gente já fez cursos ali com o Jefão juntas, né? Então, eu sou a Michele, eu sou pedagoga, né? Atuo como pedagoga, como professora já há 16 anos que eu trabalho na educação, né? Trabalho como coordenadora de um centro de educação infantil, fazem alguns aninhos aí, fazem 11 anos que eu estou na coordenação de uma escola. Trabalho na Essenza, fazendo atendimento de orientação familiar, né? Já atuei como professora de faculdade no curso de pedagogia durante 6 anos, trabalho com formação de professores também. E sou psicomotricista, sou especialista em educação infantil, tenho curso de extensão em sexualidade humana. Sexualidade infantil já foi minha linha de pesquisa durante alguns aninhos, né? Então, minha área é a família, a criança, o desenvolvimento infantil. E hoje a gente veio aqui para falar um pouquinho sobre o desfraude, né, Giane? É uma Muito bom. fase bem desafiadora para as famílias, é uma fase bem angustiante para as mães. E hoje o nosso papo é sobre o desfraude, né? Isso. Fiquei pensando ontem, por que eu não conheci você quando eu era mãe dos meus bebês pequenos, né? Meus bebês são adultos hoje. E quanto foi difícil esse momento, assim, porque a gente, como mãe, não sabe o que fazer, né? E um tempo atrás não havia tantas orientações como tem hoje. Hoje existem grupos que conversam isso, né? Então, nossa, muito importante esse tema para a gente discutir hoje aqui, né? E, então, fale um pouquinho. Agora eu consigo ver as pessoas que estão aqui com a gente, né? Tá o Jefão, bom dia, Jé. A Marilda, a Natália Cardoso, eu acho que é a pessoa que ela está indicando aqui para assistir E essa live, né? A Pamela também. Então, bem-vindos, né, a essa live, esse bate-papo aqui com a gente, né? Michele, como é que é então isso? Como que acontece, né? O que significa isso, primeiro, para quem está passando já por isso ou já vai passar? Tem mães que ainda têm seus bebês, né? São pequenos, não chegou nesse momento. Fale pra gente, conte pra gente o que significa isso, o desfraude, né?
Então, na verdade, o desfraude é um momento crucial de decisão para várias famílias, né? E o que é mais preocupante para nós da educação? Normalmente, o parâmetro para tirar a criança de uma fralda para uma família, o argumento que eu escuto há alguns anos é: professora, eu preciso economizar nas fraldas. Está pesando para mim. Então, o que é preocupante no desfraude? Quando o princípio da escolha de tirar o filho da fralda está no custo das fraldas, é preocupante, porque a criança, o contexto, a condição da criança não está sendo considerada. Aí o que eu converso com os pais? Se você está preocupado com o custo da fralda, e você não fizer o desfraude no momento certo, o custo vai ficar igual, porque você vai lavar tanta roupa, que no final é capaz do custo estar o mesmo e até mesmo a pegada ecológica ser a mesma, né? O impacto ambiental daquilo que você produz ali. Então, assim, se a gente for por essa lógica, né? Eu preciso parar de gastar com fraldas, pode ser que não seja o ideal, o critério mais correto para pensar no desfraude, né? A gente tem que considerar a criança como um todo. E até esses dias eu fiz um vídeo falando, né, que o início, as primeiras trocas que a gente faz com os nossos bebês, a gente já está iniciando o desfraude dele. Quando lá no meu bebê pequenininho, recém-nascido, eu digo para ele: olha, você fez xixi, você fez cocô, vou trocar sua fralda, você vai ficar limpinho. Por quê? Porque eu já estou ensinando a criança a percepção de corpo que ela precisa ter no momento do desfraude. Porque normalmente a gente vai tirar a fralda de uma criança que não tem noção quando ela faz xixi, quando ela faz cocô. E é muito difícil tirar a fralda de uma criança assim. Outra questão importante: a criança precisa de alguma maneira saber se comunicar. Ela tem que saber se comunicar, né? Como é que você tira a fralda de uma criança que ela não tem o mínimo de comunicação? Como é que você tira a criança de uma fralda, da fralda, né? Uma criança que não tem noção quando ela faz xixi, quando ela faz cocô. A gente também vai falar ainda do aspecto motor hoje. Então, a tomada de decisão para tirar as fraldas não pode ser o custo da fralda. Tem que ser o contexto da minha criança, o contexto do meu filho, né? E quando ele está frequentando a escola, que não é o caso nesse momento, algumas crianças que estão em escolas particulares até estão frequentando, né? Mas se o meu filho está fora da escola, eu não tenho a escola ajudando nessa decisão e dando esse suporte, né? Então eu tenho que olhar para o meu filho. E não é cobrar dele, é olhar se ele tem capacidade. A gente cobra coisas das crianças de acordo com as suas capacidades, né? E normalmente a gente faz errado, a gente faz de forma equivocada. A gente cobra das crianças situações sem ter certeza se elas dão conta daquilo antes, né? É bem complicado. Por isso até que eu penso assim, né? A decisão de tirar uma criança da fralda não pode vir isolado do adulto. O adulto decidiu, vou tirar da fralda e ponto final, acabou. Né? Eu acho muito complicado para a criança administrar isso depois. Então fica muito claro assim, que precisa uma conexão com essa criança, né? Para você poder entender qual é o momento certo de tirar das fraldas, né? Então é muito, e eu acho que tem muito tabu em volta disso, né? Muitas pessoas falam isso, mas não vai tirar das fraldas? Quanto antes tirar, melhor. Existe isso ainda? E falam disso? Você vai deixar muito tempo, se você não ensinar, não forçar, ele nunca vai aprender, ou, nossa, ainda está usando fralda. Assim como você tem que olhar para o seu bebê, se conectar com ele para ver o momento certo, existem as falas da família, né, da avó, do avô, que às vezes não sabe, lidou de uma forma diferente, né, quando teve seus bebês pequenos, e agora fala coisas que às vezes não tem a ver com o momento que a gente está vivendo. Existe isso? Existe. Então, eu tiro o fone, porque senão eu falo muito alto. Tiro o... Tá bom. Então, assim, a cobrança social de várias coisas existem para nós, né?
Quando que eu começo a engatinhar? Quando que eu começo a andar? Quando que eu começo a falar? Quando é que eu saio da fralda? Quando é que eu entro na faculdade? Quando é que eu caso? Quando é que eu isso? Né? Então, esses padrões sociais de cobrança existem, né? E se a gente for se submeter a todas as cobranças e padrões sociais, a gente fica enlouquecido. E existe esse padrão social de cobrança com a fralda também, né? Se você tem um filho de 3 anos e ele ainda está na fralda, meu Deus, é o caos. Então, é claro que existem idades próximas do que é adequado. Eu não gosto de fechar a criança em protocolos de teorias. A teoria nos ajuda, ela dá um suporte, mas cada criança é uma criança. A teoria, ela não tem a diversidade e a singularidade que cada criança tem. A teoria é um parâmetro geralzão, né, Gi? Então, dentro disso, existe o individual de cada criança. Um parâmetro bacana é por volta dos 2 anos de idade. Por volta. Não significa que tem que ser, né? Por volta dos 2 anos de idade. Normalmente, com 2 anos de idade, a criança já consegue comunicar alguma coisa, ela já tem uma condição motora um pouquinho mais confortável para dar conta do desfraude, né? Ela já tem alguns aspectos que vão ajudá-la nesse sentido. E eu vou ser bem sincero, eu tenho muita dó quando uma criança de 1 aninho já é submetida ao desfraude. Acontece muito. Sério? Eles dão conta? Dão conta. Judiação, eles dão conta. Mas eu acredito assim, é tanto esforço para cuidar da minha musculatura, né? Que eu acredito que é um momento estressante para um bebezinho. Eu acredito assim, tirar a fralda em torno de 1 aninho, eu particularmente eu falo para as mães, a decisão é sua. Você quer? Tenta. Eu vou ter que, se a criança está na escola que eu trabalho, eu tenho que compactuar com aquilo, apesar de às vezes não concordar, né? Então, assim, às vezes é mais sofrido para a criança. Por quê? Porque o que acontece, gente? Por volta dos 2 aninhos, uma criança ela já tem competências motoras para dar conta de algumas coisas do mundo, né? Uma delas é o desfraude. É claro que a gente também tem uma questão do desenvolvimento da sexualidade da criança, né, Gi? A gente tem aqui a questão da fase oral no nosso bebezinho, né? Que ele sente prazer pela boca, é a zona erógena naquele momento, é a boca. A boquinha é a comunicação dela com o mundo, né? Ela vai mamar no seio da mãe, vai fazer relação com a mãe através da boca e do seio da mãe, ou através da mamadeira. Em alguns casos, vai chupar o dedo, vai pôr tudo na boquinha, porque naquele momento a boquinha dela é zona erógena, né? Até tem uma questão que o Freud fala da zona erógena, né? Que é assim, a gente diz muito sobre a libido como se fosse uma coisa bem erotizada, né? Ai, tô sem libido e tal. Na verdade, para Freud, libido é energia afetiva, né? Então, a energia afetiva da criança, com 1 ano e pouco, está na boquinha. Com 2 aninhos, para onde que essa energia afetiva vai? Vai para o ânus, né? Então, quando a gente considera também o desenvolvimento sexual da criança, é mais bacana pensar aos 2 anos, porque a energia afetiva que estava na boca agora vai para o ânus, né? Outra questão, aos 2 aninhos, né, a criança ela se volta também para o pai. Primeiro ela está naquele processo de fusão só com a mãe, né? Aos 2 aninhos ela começa a abrir mais a relação e o pai começa a entrar. Então, tem os aspectos teóricos também que eu gosto de considerar, sem fechar muito, né? Mas eu gosto de considerar também essas pontuações de Freud, né, sobre o desenvolvimento da sexualidade. Depois que a gente faz o desfraude, a criança vai para outra fase, depois vai entrar no processo de fase fálica, processo de Édipo e tudo mais, né? Mas o que vai acontecer também por volta dos 2 aninhos? Ela estava aqui na fase oral, boca. Aí ela foi lá para a fase anal, foi lá para o ânus. O que isso tem a ver com a relação motora? Eu vou começar a comandar o meu ânus, eu vou começar a controlar o meu músculo. Né? E a criança começa a sentir prazer em fazer o cocôzinho. É gostoso, alivia fazer cocô, né? E começa aquela fase até de apego com o cocô, né?
Quando ela tem um cocôzinho na fralda, por exemplo, ou cocô no vaso sanitário, ela morre de dó que a gente jogue fora, né? Ela entra em desespero. É uma relação muito interessante, porque aquilo faz parte do meu corpo, né? Então, por isso que eu prefiro não fazer um desfraude por volta de 1 aninho, né? Porque aos 2 anos vão acontecer outras coisas no corpo daquela criança que vão beneficiar para que o desfraude seja mais tranquilo. Porque a criança realmente ela está voltada lá no seu ânus para controlar o seu ânus. Mas tem uma questão muito importante. Tem um aspecto motor da criança. Todo o desenvolvimento motor dela está acontecendo desde que ela nasce, né? E o desenvolvimento motor da criança, ele acontece de uma forma gradativa, ele acontece de uma forma, assim, ele vai ganhando mais potência de acordo com o que vai acontecendo na vida dessa criança, né? Brincadeiras, correr, andar de motoca, subir escada, enfim. Experiências motoras vão ajudá-la nesse percurso. E o que acontece? Às vezes a gente tem crianças que ela não tem ainda desenvolvimento motor bacana. Corre, cai, tropeça, né? Não tem muita força motora. Aí o que acontece? Eu preciso segurar o meu músculo chamado esfíncter para segurar xixi e cocô. Para segurar, eu preciso conhecer meu corpo, eu preciso ter controle motor, eu preciso ter tônus muscular. Quem tem incontinência urinária sabe disso. Né? Quem tem incontinência urinária não tem mais força no músculo, o músculo está relaxado, acaba tendo incontinência urinária. Então, olha só para a criança como é complexo, né? Ela vai ter que aprender a pensar, eu tenho que fazer xixi, eu tenho que fazer cocô, e a hora que ela está sem aquela fralda, que ela vai sentar no vaso, ela ainda tem que aprender no momento em que eu relaxo, no momento que eu contraio esse músculo. É muito complexo, é um percurso para a criança, um percurso bem desafiador, porque tem que conhecer o corpo para saber fazer isso. Tem quase um ritual, né? Sim, é impressionante. Tem crianças que não, né? Tem crianças que elas não dão conta. É quase como um ritual do cocô, né? Ritual. Mas eu fico pensando, a gente, né, vai seguir com mais, isso vai trazer mais informações para a gente, mas eu fico pensando aquela mãe que não sabe de tudo isso, né? Por exemplo, até eu me coloquei no lugar, né? Claro que não sei de tudo isso. Forcei meu filho a desfraude com 1 aninho, né? Como é que eu lido com isso? Isso daí gera uma preocupação, né? Isso vai trazer consequências. Que consequências podem trazer para o meu filho, né, para minha criança, se eu não seguir esses passos, não me atentei a essas informações que você trouxe? Né? Não sei disso tudo, né? Não tive essa orientação. Porque provavelmente muitas mães não têm hoje ainda, né? Se fala pouco disso, né? São as mães, às vezes, que ou elas procuram, ou alguém fala para ela, ou simplesmente acontece, ela segue um padrão que ela aprendeu com a mãe dela, né? Então, o que a gente pode dizer para uma mãe que está agora preocupada? Nossa, não respeitei o tempo do meu filho, não me conectei com ele, e agora? O que eu faço? Na verdade, assim, eu acredito, Giane, que a gente tem que transformar a nossa cultura de um jeito diferente. Nós temos o hábito de ir no pediatra somente quando o nosso filho está com febre, quando ele está ruim. O pediatra é o profissional que nos ajuda a esclarecer sobre o desenvolvimento do nosso filho, né? O conhecimento dele é muito mais amplo do que de uma pedagoga como eu, né? Então, assim, conhecimento biológico, fisiológico, enfim, o pediatra tem um conhecimento fenomenal sobre desenvolvimento. Aí, o que acontece? Tem muitas mães que elas não trocam figurinhas com o pediatra, não pedem orientação. E tem pediatra que também não orienta, né? Tem os dois lados. As mães, elas também têm que se habituar a pedir ajuda na escola. A escola, os nossos filhos, eles têm uma responsabilidade social muito grande.
Se o meu filho está numa escola de educação infantil, aquela equipe é responsável em saber sobre desenvolvimento infantil e orientar todas as famílias que lá estão. Se o meu filho está no ensino fundamental 2, é adolescente, ele tem que estar numa escola com uma equipe que entenda sobre adolescentes, né? Então, eu acredito muito assim, tanto pediatra quanto escola são responsáveis por orientar, esclarecer para a sociedade um pouco sobre o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, né? E a gente tem que aproveitar e usufruir desse comprometimento social que a escola e a saúde têm que ter com o desenvolvimento do ser humano, né? E as mães, normalmente, o que elas fazem? Elas perguntam para a madrinha, elas perguntam para a vizinha e tal. Não querendo desmerecer. Às vezes, algum conhecimento popular é sensacional. Eu acho que a sabedoria das pessoas é uma coisa fantástica. Mas, às vezes, elas não têm um conhecimento mais técnico, né? Quando eu entrei na faculdade, me chamou muita atenção um aspecto sobre desfraude, que foi a informação que eu escutei é a seguinte: você tira a criança da fralda quando ela dá conta de subir uma escada sozinha. E eu fiquei, mas por que isso? Né? Aí, na faculdade, eu tive um conhecimento superficial o porquê. Eu só fui entender melhor quando eu fiz o curso de psicomotricidade, que daí eu fui estudar a parte motora do desenvolvimento infantil. Aí que eu entendi a complexidade que tem no desenvolvimento motor. Só que, assim, é um tipo de conhecimento específico, que, claro, quando as pessoas conversam comigo, eu explico, a gente conversa, a gente vai olhando a criança e vai percebendo como é que está o desenvolvimento dela. Só que, assim, o fato da gente ter acesso a determinados conhecimentos, às vezes vai também da gente buscar, né? Por isso que eu estou falando, busca o pediatra do teu filho. Busque a escola de referência que o seu filho está. Peça ajuda, peça esclarecimento sobre o desenvolvimento do seu filho para te ajudar. Fica mais fácil, né? Da gente ter tomadas de decisões mais assertivas. Porque, assim, até eu que sou pedagoga, não dou conta de tudo, né, Giane? A gente não sabe tudo. A gente vai aprendendo tudo, né? Eu tenho um filho adolescente que, tipo assim, eu estou tendo meus desafios com ele, não significa que o fato de eu ser pedagoga, eu seja uma super mãe e saiba tudo. Muito Até pelo porque em casa você é mãe, você não é pedagoga em casa, né? pedagoga, né? Então, as mães, eu acredito assim, não pode se sentir culpada se tomou decisão na hora certa, na hora errada. Eu acho que não existe isso. Mas, independente se eu tenho acesso a uma orientação sobre o desenvolvimento do meu filho, né? É eu tentar perceber algumas coisas ali do meu filho. Se ele dá conta, se ele não dá conta. Até mesmo, né? Quando a gente vai tirar chupeta, quando a gente vai tirar mamadeira. Normalmente a gente faz essas escolhas por cobranças sociais e não por olhar para o nosso filho, né? Eu acredito que seja mais ou menos isso. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Gina. Respondeu sim, e até eu acho que desmistificar um pouco a ideia de que quando eu sou mãe, eu vou saber fazer tudo. Ou algumas mães acham que não vão dar conta disso. Então, já ouvi mães dizendo assim: será que eu vou conseguir cuidar do meu filho? Né? Será que eu vou conseguir fazer tudo que ele precisa? Sempre há essa preocupação. E algumas já pensam assim: não, esse é meu filho, eu vou fazer aquilo que eu acho que está certo, e não aceita a opinião de ninguém e também não pergunta para ninguém. Mas a questão é que a gente, quando tem o primeiro filho, nunca foi mãe. E ele não vem com um manualzinho, né? Não tem nada escrito sobre ele. E aí a gente vai aprendendo nessa relação com esse bebê, com essas percepções, com os erros, porque a gente erra muito, né? Mas acerta muito também, porque tem uma coisa que move a gente, que faz a gente olhar para essa criança, se conectar, entender, né? Eu penso assim, quando a gente aprende a ser mãe, eles já cresceram, já foram morar fora sozinhos, e daí a gente, né, daí a gente olha para os netos. Não sei, eu acho que vai ser assim, né? Mas, então, a mãe, principalmente a mãe do primeiro filho, pensar isso, né? Que ela merece ajuda,
ela pode pedir ajuda, porque ela não é obrigada a saber tudo. E aí, os aliados, como você falou, são muito importantes. E são muito importantes é o médico, o pediatra e a escola. Né? Hoje as crianças vão muito mais cedo para a escola. Né? Então, e aí você, olhando assim, de uma forma geral, você percebe esse empenho das escolas e dos médicos em orientar bem a família, a mãe, quanto a essas questões? Ou você acha que ainda está aquém? O que você acha? Não, é muito bonito na teoria, né? Mas... Agora você me complicou, porque... Opa, peraí. Agora você me deixou numa saia justa. Ai, desculpa. Não precisa responder, deixa quieto isso. Porque, na verdade, é assim, no meu trabalho, acaba tendo muito contato com pediatras, né? Uhum. E eu vejo assim, tem muita gente que tem o conhecimento, que deveria ter a responsabilidade de ajudar as famílias, né? E muitas vezes isso não acontece. É tudo muito bonito no papel, é tudo muito bonito na teoria, nas propagandas, né? Mas até, infelizmente, no sentido da escola, né? Eu vejo muitas pessoas ali, às vezes, que elas precisavam se esforçar um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais sobre a criança, né? Digamos assim, tem uma questão super importante. Quando a gente trabalha com infância, por exemplo, nós temos que ficar em alerta com uma situação chamada sinais de alerta. O que são os sinais de alerta? Eu percebo que a minha criança tem qualquer coisa diferente, que eu não sei o que é, mas o desenvolvimento dela poderia ser um pouquinho melhor. Poderia? E o que a gente percebe? Que tem muitas escolas que não ficam ligadas. Como é que está o desenvolvimento auditivo da criança? Como é que está o desenvolvimento visual? Como é que está o desenvolvimento do vocabulário, da fala? Como é que está o desenvolvimento motor? Será que a minha criança escuta uma informação e consegue processar? Tem escolas que elas não ficam ligadas nesse desenvolvimento da criança. Porque o que é importante? Se eu percebo que tem alguma coisa diferente no desenvolvimento da minha criança, eu tenho que dizer para a mãe o seguinte: olha, estamos preocupados com tal aspecto do seu filho, mas eu não sei o que é, porque eu sou pedagoga, não sou da saúde. Então, eu preciso que você leve ao pediatra, para o pediatra dizer para mim o que pode estar acontecendo com o seu filho. Aí o pediatra vai decidir se a mãe leva para a fonoaudióloga, se a mãe leva para uma fisioterapia, se a mãe para uma fisioterapeuta, se leva para o neurologista, se leva para o otorrinolaringologista, né? É o pediatra que vai tomar essa decisão. Então, assim, e a gente vê muitos casos, né? Da escola não perceber que a criança não enxergava, da escola não perceber que a criança não escutava, né? Porque às vezes está lá no cantinho, não incomoda e está tudo muito bem. E a escola, ela deveria ter um pouquinho mais essa parceria com a família, né? Estamos preocupados, né? O pediatra nos diga se está tudo bem com o teu filho. Porque às vezes a gente vê lá, a criança está com uma inflamação no ouvido e por isso ela não estava escutando direito. Às vezes a coisa é super simples. Assim como, infelizmente, também pode ser complexa e se transformar em algum laudo. Pode acontecer as duas situações, né? Isso que eu defendo muito, que a gente tem que cada vez mais conversar sobre o desenvolvimento das crianças, cada vez mais esclarecer para os pais, né? O que é possível tentar perceber, o que é possível tentar ver no meu filho, para que eu perceba que o desenvolvimento dele está acontecendo de uma forma saudável, que é diferente daquela questão. Assim, o Jefão fez um comentário ali que eu já vou comentar. Então, aquela questão assim, né? Não tomar como base o desenvolvimento do priminho. Porque a gente sempre escuta assim, prof, o priminho tem 2 anos e meio como o meu filho. O primo fala muito e meu filho não fala. Não é nesse sentido que eu quero. É no sentido de que a gente tente ver, tá? O outro também tem 2 anos e meio, por que ele não fala?
Será que essa família conversa bastante com essa criança? Será que nessa casa toca música? Será que tem leitura de livro? Será que é um lugar com pessoas falantes, um lugar que existe bastante comunicação, bastante interação? Tem isso também. Já teve casos, né? A criança não fala, tá? Como é que é o contexto dessa casa? Ninguém conversa, ninguém fala, ninguém lê, ninguém escuta música. Como é que a criança vai falar? Né? Então, é nesse sentido que eu acho bem importante a gente tentar esclarecer para as famílias. O Jefão falou ali, é uma extensão da família, então? Eu acredito que a escola é uma... Eu acredito assim, Jefão, a escola tem uma responsabilidade de ser parceira dessa família. Porque as responsabilidades são muito diferentes, né? Mas ela tem que ser parceira. Porque eu vejo muito assim, voltando para o desfraude, né? O que eu sinto lá na educação infantil? As mães, os pais, as avós que cuidam do desfraude da criança precisam muito da nossa parceria como suporte nesse momento do desfraude, porque é bem difícil, né? A gente não pode assumir algumas coisas pela família. A gente não pode assumir. A gente tem que fazer a família assumir, né? Mas a gente tem que ser um parceiro ali, né? Estamos junto com você. Tá difícil? Vamos sentar, vamos conversar. O que eu posso te ajudar? Né? O que a gente pode fazer junto? Muda a tua postura, a gente também vai mudar a postura aqui na escola, né? Essas trocas eu acho muito importante. Desculpa, Jane, você ia falar alguma coisa, eu te cortei. Não, e era justamente isso, né, que a escola é parceira, né, da família, e quanto é importante deixar registrado isso aqui, para que a gente também saiba, não é cobrar, mas conversar com a escola a respeito disso, né? Porque muitas vezes eu não sei que a escola pode ser a parceira no desenvolvimento do meu filho. Isso nem passa pela minha cabeça, porque a escola ainda ela é vista como uma instituição de educação e fora da família. E muitas vezes a escola nem tem essa postura de trazer a família para dentro da escola, né? De ambos os lados, né? É uma dificuldade também. Então, é importante isso que você falou, fica registrado aqui para que outras pessoas provavelmente vão escutar essa live, vão ver essa live depois, né, quando vai ficar gravada, que tomem consciência disso e também saibam conversar sobre isso na escola e pedir essa ajuda, e pedir essa parceria, e aí, né, trabalhar de uma forma com mais qualidade, né, para o desenvolvimento do seu filho. Então, muito, muito importante isso que você trouxe, né? Obrigada, Zefão, pela pergunta. E eu quero dizer bom dia aqui para a Neiva, para a Regina, que acabou de entrar, para a Naomi, que entrou também, né? Bem-vindas. E se vocês tiverem alguma pergunta, né? Coloquem aqui que a Michelle vai responder todas, né, Michelle? Se não der para responder aqui, você responde depois, né? Exatamente. Isso. E aí, voltando um pouquinho para o desfraude, e a questão do pinico, porque ainda existe isso, né? E aí uma coisa que eu achei assim, na época que eu tive meus filhos pequenos, eu não lembro disso, mas havia até uma tampa adaptada para o vaso, um banquinho. Hoje tem banquinho, tem escadinha, essas coisas muito bonitinhas, assim, né? Para que as crianças sejam estimuladas a ir ao banheiro. Como é que é isso, né? Se trabalha com isso, ou não existe mais, não se usa mais com isso, como é que é? Então, vamos lá. Vamos ver se ajuda um pouquinho a Graciele ali, né? Agora. Tá com muita dificuldade. Desculpa, eu não... Desfraude? Não está escutando, Giane? Não, é que cortou você, eu achei que você não estava falando, mas pode continuar. Desculpa. Muita dificuldade no desfraude, alguma dica? Minha filha tem medo do piniquinho. Oh, meu Deus. Bem isso, né? Então, assim, eu gosto muito do pinico. Por quê? Porque o pinico dá a segurança física, motora que o corpo da criança precisa para relaxar. Por quê? Porque o pezinho está encostado no chão.
Dá para Então, entender a escadinha também. exatamente. Por que que eu gosto dos centros de educação infantil com vasos pequenos? Eu não gosto de centro de educação infantil que é casa adaptada com vaso grande. Uhum. Porque é muito complicado para uma criança. Ela precisa estar com o pezinho no chão para ela sentir segurança. Lembram que eu falei do aspecto motor, de segurar o músculo do esfíncter? Então, o que acontece? Quando uma criança está lá no vaso sanitário, grande, o vaso sanitário da família, né? Ela está com redutor. O que acontece? Você coloca a criança sentada no vaso sanitário, o pezinho dela fica aéreo, ela não sente firmeza no pezinho no chão, ela vai ficar com medo de cair dentro do vaso sanitário, porque não tem firmeza no pé. O que isso faz? A criança vai colocar as mãozinhas dela, não tem como eu mostrar para vocês agora, mas vocês vão conseguir imaginar. A criança coloca a mãozinha e ela se segura no assento do vaso sanitário. Todo mundo já deve ter visto isso. A hora que ela se segura, ela contrai os músculos. Aí ela fecha o músculo do esfíncter. Xixi e cocô não sai, porque ela não está relaxada. Então, o vaso sanitário comum da família, dá para usar? Dá. Mas, enquanto adulto, fique na frente da criança com a sua perna agachado, para que a criança coloque os pezinhos na sua perna. Ou coloque um banquinho, uma escadinha, para que o pezinho da criança fique firme. Pé firme, uau, eu consigo relaxar o meu músculo, né? Pé aéreo, eu tenho medo de cair, eu vou segurar. E o que acontece? É super comum as mães chegarem bem bravas na escola e falar assim, Michele, é preguiçoso, é não sei o que lá, e fala outra coisa. Eu tiro do vaso, faz xixi e faz cocô. Aí eu falo, muito simples, o músculo relaxou. Nossa, Tô pé no chão, tô de pé, não tenho mais medo de cair. Ufa, posso fazer xixi e cocô. Né? Isso que eu gosto do pinico. Só que o pinico tem uma questão muito importante, gente. Usa o pinico no banheiro, não na sala, na frente da TV. sério, é mesmo. Tem gente que faz isso, né? Para assistir o desenho, ficar relaxado. Acho que tem uma lógica aí, né? Mas não é lugar ali. Não, a nossa casa ela tem espaços sociais, né? A cozinha é um espaço social da alimentação, o quarto é espaço social de se dormir, de se trocar, a sala é o espaço social. Então, assim, a nossa casa ela tem espaços sociais. E quando eu coloco o pinico na sala da minha casa, o que eu estou ensinando para o meu filho sobre condutas e comportamentos em espaços sociais? O que é permitido fazer numa sala? Né? As minhas necessidades fisiológicas eu faço no banheiro. É bem importante a gente aproveitar e pensar nisso também, né? Isso. Então, assim, o banheiro é o espaço para isso. Até porque eu tenho que estar no banheiro para já ensinar o meu filho o uso do papel higiênico, a forma da lavagem das mãos. A sala não é isso, gente. Aí ele vai caminhar da sala até o banheiro com o bumbum sujo, para daí eu vou fazer higiene no banheiro. A gente tem que pensar, né, nisso. Ótimo. Então, assim, sempre pense que o pezinho do teu filho tem que estar fixo num lugar para ele poder relaxar, né? Porque senão não vai sair no vaso sanitário. Se tiver com medo, não sai. Muito legal isso, Michele. Obrigada, Graciele, por trazer essa pergunta, essa questão, né? E aí vem a Patrícia e a Si, que estão falando. A Patrícia está dizendo assim: meu filho pede para fazer cocô no banheiro, mas o xixi ainda não conseguimos. Fizemos 2 tentativas de desfraude, mas voltamos atrás. Ele se incomoda com a fralda. E assim, ela fala assim, qual a orientação para aquela família que a criança estava utilizando o banheiro e voltou a utilizar as fraldas em casa? A criança tem 3 anos e 3 meses. Pois Olha é. aí. Te vira, Michele. Aí. Tem mais 20 minutinhos, né? Tem. Então, assim, essa questão da criança, né, que ela consegue fazer o cocô, mas não consegue fazer o xixi,
a maior demanda é o inverso, né? Eles dão conta do xixi, mas não dão conta do cocô, né? É verdade. Às vezes, eu não sei se é o caso do filho da Patrícia, tá? Mas eu vou ser bem sincera, a partir do momento que você vai fazer o desfraude, não volta mais atrás. Não pode mais desistir. Fica confuso para a criança. A partir do momento que eu me disponho a fazer desfraude, a hora que eu vou pôr o meu filho no carro, eu coloco fralda? Não. Então põe plástico no teu carro se você está com medo. Esvazia a bexiga dele antes de sair e sempre leva muita muda de roupa quando o teu filho está nesse processo, né? O que acontece? Às vezes as mães, os pais não carregam muda de roupa, querem que a criança dê conta, se escapa, a criança vai escutar um monte, né? Por isso os pais colocam a fralda. Então, assim, eu acredito que o desfraude noturno, ele ainda dá para ser segurado um tempinho ali. Às vezes as mães fazem essa opção, fazer o desfraude de dia, mas ainda continuam com a fralda da noite. Tem família que faz isso. Eu prefiro engatar os dois de uma vez só, né? Sim. Mas dá certo muitas vezes. Mas se a gente tem um processo, né? E hoje a criança fica o dia inteiro de fralda. Amanhã ela fica o dia inteiro sem fralda. Amanhã ela fica meio período com fralda. Meio período sem fralda. Sabe? Começa a ficar confuso. Porque assim, gente, a criança precisa aprender a sentir a necessidade do xixi e do cocô. Outra questão, o cérebro dela também precisa aprender. Ela precisa aprender a fazer essas conexões, né? Opa, é vontade de fazer xixi. Opa, é vontade de fazer cocô. Só que no começo, a gente tem que estar sempre lembrando eles, né? E aí, você quer fazer xixi? Você quer fazer cocô? Vamos no banheiro? A criança fala pra gente não, né? Só que a gente fala, vamos lá no banheiro, vamos ver se não tem um pouquinho. Vamos ver se não dá para dar uma esvaziadinha, né? E assim, a gente tem que ir ensinando a criança, né? A cada 1 hora perguntar, levar, às vezes não vai sair nada. Quando a gente sabe que ele tá com a bexiga cheia, mas ele não faz, faz um barulhinho de água, abre a torneira, aperta um pouquinho de água, às vezes vem, né? Então, assim, eu não sei se é o caso do filho da Patrícia, né? Que ela fala ali, né? Voltamos atrás. Esse voltar atrás, às vezes complica um pouquinho, sabe, Patrícia? A criança fica confusa. Porque o que acontece? O momento que ela está sem fralda, ela tem que ir aprendendo devagarinho. Quando ela está sem fralda, deu a vontade, ela tem que correr. Só que, assim, tem criança que não aprende isso em 1, 2, 3 semanas. É muito lento isso. Outra questão que interfere nesse percurso. Quando escapa xixi, quando escapa cocô. Como que eu falo com meu filho? Isso também é um divisor de águas. Né? Se eu falo assim, você fez xixi de novo, escapou de novo, né? Você pega aquela criança, você tem vontade de enfiá-la dentro da máquina de lavar junto com a roupa de xixi, aí vai escapar mais, né? E geralmente nas horas do almoço, nas horas corridas, que isso acontece, né? Acontece. Só que, assim, cheira uma lavanda, toma um chá, não sei, se acalma, né? Faz uma meditação até 10. O ideal, quando escapa, é a gente tentar falar assim para a criança, né? Vem aquela... Mas falar assim, não tem problema. Tá tudo bem. O próximo você consegue. O próximo eu sei que você vai conseguir. E, gente, esse próximo, a gente não sabe se vai ser o 20º, se vai ser o 3º escape, se vai ser o 100º escape. Mas é importante, quando escapa xixi, quando escapa cocô, é dizer, tá tudo bem, vamos se trocar para você ficar limpinho. Eu acho que o próximo você consegue. Uma coisa que a maioria das professoras trabalham na escola, né? Escapou o cocô, a gente fala para a criança assim, não tem problema, vamos levar o teu cocôzinho lá no vaso com a prof? E vai no banheiro, joga o cocôzinho ali no vaso e fala, e aí? Acho que o próximo você consegue e tal, né? Porque assim, quando a gente chama a atenção da criança, quando a gente reclama do cheiro do cocô dela, quando a gente fala que nojo,
Ai, você fez cocô na calça de novo. Ai, que trabalhão que vai me dar. Você manchou a cueca, você manchou a calcinha. Enfim, começa aquela monte de cobrança. A criança começa a ficar com medo de fazer xixi, com medo de fazer cocô, né? Então, é muito sério isso. A forma como a gente conduz quando escapa também pode estar ligado aos retrocessos do desfraude. Tá muito ligado com os retrocessos ali do desfraude, né? A nossa forma. E às vezes, assim, às vezes a família tem uma conduta legal, mas às vezes, sei lá, passa com uma avó, com uma babá, que infelizmente, quando escapa o xixi, o cocô fica brabo. Porque quando escapa o xixi da criança de pé, é a calcinha, a cueca, a calça, a meia e o tênis. É tudo, né, Jane? Uma lambança. A lambança. E, então, como que a gente entende, assim, ou melhor, a gente entende que não tem um tempo certo para a criança sair da fralda. Depende de cada criança. Cada criança vai ter um ritmo e um processo. É isso? Exatamente. Até para tranquilizar os pais, né? Porque, será que nunca vai sair da fralda? Vou pensar na Cia aqui. A criança está com 3 anos e 3 meses. Ainda está no processo. E vai levar um tempinho, mas talvez esse empenho maior, como você está explicando, né, essa paciência que você tem que tirar lá do fundo da alma, para que logo, logo ele entre, né, entenda isso, né, e também tem a questão dos sinais que a gente pode, como que a gente trabalha os sinais com a criança, né, os sinais do corpo dela, né, você falou assim, olha, tá, né, quer ir no banheiro, vamos fazer um pouquinho de xixi. Existe uma outra forma de você começar a trabalhar os sinais do corpo da criança, para que ela perceba, estou com vontade, né, sai correndo, falando, como é que a gente faz isso? Só vou, antes de responder a tua pergunta, só vou fazer um destaque ali para si. A orientação, né, da família que já estava usando o banheiro e voltou a utilizar a fralda em casa, não querendo causar pânico em ninguém, mas o cocô e o xixi, eles são também termômetros emocionais. Né? É um termômetro emocional muito bacana, mas no sentido assim, criança que retrocede muito, começa a fazer xixi e cocô em locais e de formas que ela dava conta antes, agora ela não dá conta, a gente tem que ver se não aconteceu alguma coisa nessa família, sei lá, morreu o gatinho que era de estimação da criança, teve alguma briga muito séria naquela família, né? Às vezes pode estar acontecendo alguma coisa no contexto do nascimento de um irmão, né? O cocô e xixi também, eles são termômetros emocionais para a gente ficar em alerta, né? E isso se estende também para a criança que faz xixi na cama. Porque às vezes a criança, quando... ela pode ter ligações emocionais. Normalmente tem, né, Gi? Tem. É muito, muito claro isso, né? Então, precisa ficar atento a isso e procurar ajuda, né? Para cuidar disso, né? Pediatra, né? Exatamente. Pedagoga aqui também, tá? Marca horário aqui, marca horário aqui, princesa, com a gente, que a gente ajuda. Ainda mais uma pedagoga querida, assim como você, que é fácil de falar, gostoso de perguntar, deixa a pessoa à vontade, né? Porque às vezes as mães têm dificuldades para falar disso, né? E você acolhe bem, né? Leva de uma forma leve, gostosa, sem apontar, porque aqui nós não estamos falando de erros e acertos, né? São processos que nós precisamos respeitar, cuidar, e isso tudo envolve amor, envolve olhar, envolve desenvolvimento tanto da criança como de uma mãe, de um pai que às vezes está começando a fazer isso. Então, é muito importante isso, né? Então, a gente se coloca, eu acredito que você também, e eu também me coloco à disposição para a gente discutir mais sobre esse assunto, conversar mais sobre isso, né? Com certeza. A gente vai falar dos sinais, então a gente tem 10 minutinhos ainda.
Só. Isso, só. E aí a gente vai se encaminhando para o final, daí você responde essa pergunta e eu gostaria que você deixasse assim, já uma mensagem, uma ideia, uma reflexão para esse finalzinho aí para gente. Tá bom? Perfeito. Então, a Giane falou dos sinais, né? E aprendermos os sinais do nosso corpo não é tão fácil assim, né, Giane? Quanta gente que às vezes tem dor de cabeça e não sabe identificar. Quanta gente tem uma dor no corpo e não sabe identificar, mesmo sendo adulto. Agora pense uma criança, muitas vezes ela não sabe te dizer que ela está com dor de cabeça. Ela não sabe te dizer que ela está com dor de barriga. Então, a criança, quando ela está saindo da fralda, tem essa questão, né? Quando a bexiga está muito cheia, ela causa um incômodo. Mas até a criança perceber que esse incômodo que está tendo ali é xixi, às vezes tem criança que demora semanas para entender isso. Ela entender que aquele blum, 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 blum na barriga é o cocôzinho vindo, nem toda criança tem essa percepção nos primeiros dias que ela está sem fralda, né? Então, por isso que eu defendo muito aquela questão, sabe, Gi? Ensine sobre o corpo do seu filho desde que ele é bebê. A hora que você está trocando a fralda, fala para ele o que você está fazendo. A hora que você está tirando a blusa do teu filho, você está trocando o teu filho, diga para ele assim, eu estou passando o teu bracinho, vamos pôr a blusa? Agora, ó, vai passar a cabecinha. Uma questão que é bem interessante, puxando um gancho. Quando a gente troca a blusa de uma criança e a gente informa para ela, ó, vou passar na sua cabeça, vou passar no seu bracinho, ela não sufoca na hora que você tira a blusa. Normalmente, a gente sufoca uma criança quando a gente tira a blusa. A criança faz assim... tipo, ela sai do corpo e volta, coitadinha. Ou quase arranca o pescoço, né? Ou enterra. A gente não avisa, ela não prepara a respiração. Quando a gente avisa, ela prepara a respiração, ela não sufoca. É interessante. Quando você diz para ela assim, olha, eu vou pôr a meinha no seu pé, para o seu pé ficar quentinho. Gente, a gente está ensinando sobre o corpo para a criança. Ela vai aprender muito a significar, a entender as coisas do corpinho dela. Por isso que quando ela vai fazer uso, sair da fralda, fica mais fácil. Por isso que fica muito mais fácil. Então, tudo que a gente vai fazer com a criança, a gente informa, pelo respeito pelo corpo dela. A gente tem que respeitar aquele corpo, ela vai aprendendo que o outro não tem o direito de ficar tocando no corpo. Por isso que eu informo, né? Por que eu informo também? Para ela ir aprendendo sobre o corpo. É interessante, quando a gente informa, quando o bebezinho tem 8 meses e você diz assim, vamos colocar sua blusa, a criança já prepara o bracinho, porque ela sabe que ela precisa dos bracinhos para pôr uma blusa. Se você diz assim, agora vamos pôr a tua cuequinha, ela já prepara o corpo para te ajudar a colocar a cueca, né? É bem importante a gente ensinar as crianças a respeitar o seu corpo, a entender o seu corpo. Uma coisa super simples, né? Limpar o nariz da criança é uma coisa muito corriqueira. Tem uma caixinha aqui de lenço-hotel. A gente pega o lencinho e plaf! E limpa o nariz da criança e acabou. Ufa, tá limpo. Não. Ou quase arranca o nariz, né? Quase arranca. E sufoca também, igual na hora de tirar a blusa, né? A criança fica sufocada. Eu já prefiro aquela coisa assim. O teu narizinho tá sujo, Giane. Vamos limpar? Por quê? Você vai perceber a melequinha do teu nariz e você vai começar a perceber, puxa, quando tem isso aqui tem que limpar. A criança tem que perceber que o catarro, que a melequinha do nariz incomoda. Ela tem que perceber. Agora, se você vai lá, limpa, sem informar, sem falar, aquele catarrinho vem assim... Gente, a percepção de corpo, ela tem que perceber, ela precisa perceber, a gente tem que ensinar ela a perceber, né? Então, se a gente limpa por limpar sem falar, a gente não está ajudando ela a perceber o corpo dela, né? E isso é para tudo com a criança, né? Para tudo ela tem que perceber. Voltando ao aspecto da sala, né, Giane? Eu não gosto de alimentação na sala na frente da TV. A criança não percebe o que ela está comendo, ela não sente o gosto do que ela está comendo, né? Depois a criança se alimenta mal.
porque ela não tem prazer em sentir, em degustar o sabor dos alimentos, porque ela está tão ligadona na televisão que ela não sente o gosto, né? Então, por isso que, como tudo para a criança que vai ficar mais fácil. A criança vai te ajudar em várias coisas, até ajudar a se trocar. Fica bem bacana. Ótimo. Ai, que linda você, meu Deus, eu adorei essa conversa, eu amei essas informações e eu penso que tudo que você falou vai ajudar muitas pessoas, muitas mães, né? É importante compartilhar também essa live com outras pessoas que você sabe que está tendo filho agora, que o bebê está com um aninho, que está com meses, ela vai precisar dessas orientações, né? Exatamente. E agora só fala final, né? O que você deixa pra gente de mensagem? Nossa, é tanta coisa, né? É tão pouco tempo, né? Tão pouco tempo. Então, assim, para as mães que gostam de ler, né? Para as mães que gostam, se interessam, assim, que pesquisam, né? Eu vou dar uma sugestão. Procurem um pouquinho, pesquisem sobre a abordagem da Amy Pickler. É uma pediatra húngara, um trabalho fantástico, fabuloso. Quem me conhece sabe que eu sou fã dela, tá? Então, ela teve um início de trabalho ali no final da Segunda Guerra Mundial, né? No abrigo Loxi, e ela trabalhou todo um manejo diferente com os bebês que ficaram órfãos da guerra. É uma história belíssima, né? E é uma teoria que nos ensina muito. Quando você dá afetividade, quando você respeita a criança, ela fica bem, né? Ela fica muito bem. E daí eu tenho também esse livro aqui, que é fabuloso. Opa, câmera invertida. O Movimento e Autonomia, tá? É da abordagem Amy Pickler, escrito pela Susana Macedo. Susana Macedo é do Instituto Pickler, ela tem autorização, né, para trabalhar com o desenvolvimento da Amy Pickler. Vale a pena seguir a Susana. Mães que gostam de comprar livros, vale a pena, tá? Tem a coleção. E, assim, a minha dica é, né, toda vez que você tem angústia, que você tem dúvidas em relação ao desenvolvimento do seu filho, peça ajuda, né? É claro que a gente gosta de trocar figurinhas com a mãe, com a madrinha, com a vizinha, mas peça ajuda em locais que têm essa responsabilidade, que tem que ter esse comprometimento humano, que é a escola do seu filho, que é o pediatra, né? Eu acho importante, né, Jane, sempre buscar essas referências para a gente aprender um pouquinho mais. E mães que gostam de pesquisar na internet, cuidem muito da onde vocês estão pesquisando, né? Esses profissionais precisam ter experiência, precisam ter conhecimento para multiplicar saberes, né? Então, não é qualquer profissional aí que a gente segue, não é qualquer profissional que a gente diz amém. A Franciele falou, a escola foi uma grande parceira do desfraude do meu filho, muito tranquilo e rápido. Perfeito, sensacional. Ótimo. Muito bom. Michele, Então, muito, muito obrigada, né, por compartilhar tanto conhecimento com a gente, tua sensibilidade, teu olhar tão carinhoso, cuidadoso, né, sobre as crianças, sobre as famílias, sobre as mães, e a gente percebe em você uma grande parceira. Então, obrigada mesmo. Obrigada em nome do Icenza e obrigada às pessoas que entraram aqui, que participaram com a gente, que interagiram, que fizeram perguntas. Isso contribuiu muito para que a nossa live fosse rica, assim como foi. Então, um beijo grande para você, um beijo para todas as pessoas que estavam aqui com a gente e para as pessoas que provavelmente vão escutar, vão ver essa live no decorrer da semana. Tá bom? E estamos à disposição, né, Michele? Estamos à disposição de vocês. Tá bom? Vamos encerrar, então. Vamos encerrar. Muito obrigada, gente. Obrigada por prestigiarem aí a nossa live, né? Até a próxima, né, Jean? Até a próxima. Obrigada a você. Um beijo. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau.